Música. Há um instante na tua vida em que te miras ao espelho e percebes que transportas um fardo, música, que nunca consentiste carregar. Uma carga que não selecionaste, uma narrativa que não teve início contigo, mas que de alguma forma se transformou na tua música obrigação de concluir. E talvez nunca o tenhas verbalizado, mas no fundo sabes a realidade. A pessoa em que te tornaste, ou aquela de que receias vir a ser, está ligada ao homem que te educou ou ao que não o fez. Isto não se trata de culpar. Não se resume a acusar um progenitor que provavelmente não aprendeu melhor. Trata-se de algo mais subtil. Algo que sentes quando estás só e todas as distrações se dissipam, deixando apenas a interrogação que evitaste durante anos. Por que razão me sinto tão frágil? Por que razão enfrento dificuldades com assuntos que parecem tão elementares para os demais? Por que razão continuo a combater lutas invisíveis que ninguém mais parece notar? E a resposta, pelo menos o seu ponto de partida, frequentemente remete para o teu pai. Música. Música. Um pai não cria apenas uma criança, ele molda a voz interior dela. A voz que escutas quando duvidas de ti, a voz que escutas quando tentas conquistar alguém. A voz que escutas quando falhas, a voz que escutas quando receias dar o próximo passo. Para alguns, essa voz é encorajadora. Para outros, é severa. Para muitos, está ausente. Mas para ti, talvez se tenha tornado numa voz que te faz encolher em vez de crescer. Uma voz que te leva a vacilar em lugar de agir. Uma voz que repete padrões antigos que herdaste sem te aperceberes. E talvez te tenhas questionado, por que me sinto tão incerto? Por que desabo sob pressão? Por que evito situações que poderiam aprimorar a minha existência? Não é porque és naturalmente débil, é porque foste música condicionado a inspirar num mundo erguido sobre os medos alheios. Reflete sobre como uma criança adquire robustez. As crianças observam as reações dos pais à existência, elas apreendem se o mundo é seguro ou ameaçador. Música, se as emoções se devem manifestar ou ocultar. Se o teu pai te educou no silêncio, aprendeste música a calar-te a ti mesmo. Se te educou com fúria, aprendeste a pisar em conchas emocionais. Se te impôs critérios inalcançáveis, aprendeste que nada do que fazes é suficiente. Se esteve ausente, aprendeste a duvidar do teu valor. Se foi imprevisível, música, aprendeste a ruminar tudo excessivamente. Se quis que fosses forte sem sentir, aprendeste a confundir apatia com vigor. Música. Se nunca se desculpou, aprendeste que reconhecer erros é arriscado. Se exigiu perfeição, desenvolveste ansiedade camuflada como determinação. Se fugiu ao desconforto, aprendeste a evasão como mecanismo de defesa. Música. Se viveu a vida encolhido perante o seu potencial, herdaste um modelo para te encolheres perante o teu. Música. Nada disto o torna uma má pessoa, torna-o humano. Mas também significa que cresceste a defender-te de realidades das quais nunca devias ter precisado de te defender. E talvez por isso te sintas frágil agora. Não porque o sejas, mas porque cresceste em modo de sobrevivência. Estavas a aprender a interpretar os seus humores em vez de compreenderes os teus próprios. Música. Estavas a aprender a não o perturbar em vez de aprenderes a expressar-te. Música. E o modo de sobrevivência altera o cérebro. Isso não é poesia, é neurociência. Música. Estudos demonstram que contextos moldados por imprevisibilidade ou afastamento emocional influenciam o desenvolvimento das vias de estresse, música da autoconfiança e da tomada de decisões. Podes sentir-te bloqueado hoje. Não porque sejas limitado, mas porque o teu sistema nervoso foi treinado desde a infância a prever perigos em vez de oportunidades. Pensa no quanto de ti foi forjado ao tentar desvendar o enigma emocional de outrem. Música. Como aprendeste a ocultar o teu eu autêntico porque ser visto parecia inseguro? Música. Isso não é debilidade, é adaptação, é a tua mente a proteger-se da única maneira que conhecia. Mas é aqui que a vida se complica. O que te salvaguardou no passado torna-se precisamente o que te restringe na idade adulta. Aprendeste o congelamento emocional na infância e agora chamas-lhe indecisão. Aprendeste a autodesconfiança cedo e agora chamas-lhe modéstia. Música. Aprendeste a fugir ao conflito e agora chamas-lhe harmonia. Aprendeste a não depender de ninguém e agora chamas-lhe força. Aprendeste a esperar pouco e agora chamas-lhe realismo.
Aprendeste a manter-te pequeno e agora chamas-lhe a tua personalidade. Música. E se não estivesses a escolher estas coisas? E se estas coisas tivessem sido escolhidas por ti? Porque aqui está a verdade que provavelmente nunca disseste em voz alta. A tua relação com o teu pai serviu de modelo para como te relacionas contigo mesmo. Se o teu pai nunca respaldou os teus sonhos, aprendeste a desconfiar dos teus próprios. Se raramente demonstrou orgulho, música, aprendeste a atuar por aprovação em vez de por realização. Se não soube gerir emoções, aprendeste a reprimir as tuas até se tornarem. Se o teu pai transportou medos não resolvidos, herdaste os ecos emocionais deles. E talvez o que chamas de fraqueza seja, na verdade, uma autoproteção herdada. Mas deixa-me dizer-te uma coisa essencial. Não precisas de prosseguir com a narrativa que te entregaram. As pessoas subestimam o quanto a energia de um pai se grava profundamente numa criança. Não por meio de sermões, música, mas pela presença, pelo tom de voz, pelas atitudes, pelo que ele faz quando a vida se complica, pelas partes dele que nunca curou. Um pai transmite sem querer o que deves temer. Um pai mostra-te como a força se aparenta. Um pai ensina-te a forma como te vês a ti mesmo. E se ele batalhou com os seus próprios conflitos internos, pode ter passado esses fardos para ti sem o pretender, não por malícia, mas pelo exemplo. Provavelmente cresceste a acreditar que conter as emoções é música vigor, que o silêncio representa maturidade, que não pedir auxílio é autonomia, que o sacrifício próprio é afeto, que o excesso de trabalho é dever, que o cansaço é rotina, que o teu valor tem de ser demonstrado, não sentido. Música. Mas observa como tanto disso desabou à tua volta, vê o quão exausto estás, vê o quão afastado te sentes de ti próprio. Música. Vê as lutas internas que travas sem que ninguém as note. Vê como duvidas de cada escolha que fazes. Vê como repasses conversas durante horas. Vê o desconforto que sentes quando alguém te elogia. Música. Vê a culpa que te invade ao descansares. Vê o quão árduo é expressares o que verdadeiramente sentes. Vê como te tornaste insensível perante coisas que deviam alegrar. Isto não é debilidade, é um condicionamento afetivo, e raramente se fala disto, pois ninguém quer reconhecer que quem mais te moldou também gerou combates invisíveis que arrastas para a idade adulta. Mas a cura arranca da sinceridade, e a sinceridade inicia-se aqui. Não chegaste a este ponto por ti só. Aprendeste os teus hábitos, as tuas defesas, as tuas respostas, os teus temores, as tuas pausas, as tuas expectativas, os teus esquemas emocionais, as tuas noções de força e fraqueza. Foram inculcados de forma sutil, discreta, persistente pelo meio em que cresceste. E quando te dizem apenas "sê confiante", ignoram que foste criado num ambiente onde a confiança parecia um risco, onde seres demasiado barulhento, audaz, sincero, expressivo, emotivo, autônomo podia gerar atritos ou críticas. Mas eis o que ninguém te revelou. Pode superar o molde emocional que te deram. Herdar padrões não significa estares condenado a repeti-los. Seres forjado pelas limitações alheias não te impede de ascender para lá delas. O facto de o teu pai não te ter mostrado um certo tipo de robustez não te veda aprendê-la por conta própria. E é aqui que a tua história começa a virar, porque em certo momento a vida oferece-te duas opções: seguires moldado pelo ontem ou reformares-te no hoje. E a realidade é que, no instante em que música te apercebes destes padrões, no momento em que algo no teu interior sussurra, espera, talvez isto não seja quem eu sou de verdade, aí reside o nascer da verdadeira força. O simples ato de questionares a herança afetiva já significa que deste o primeiro passo que o teu pai talvez nunca soubesse dar. E isso não é fragilidade, é transformação. Mas antes de te reconstruíres, tens de encarar algo árduo, algo que a maioria evita ao longo da vida toda. Tens de ver o teu pai não só como progenitor, mas como indivíduo, um ser com receios, um ser com inseguranças. Música. Um ser forjado pela sua própria infância. Um ser que talvez nunca tenha tido as ferramentas emocionais de que precisava. Um ser que sobreviveu em vez de florescer. Um ser que amou da única maneira que conhecia, música, mesmo que essa forma te deixasse a sentir-te invisível. Um ser que pode ter carregado pesos para os quais nunca encontrou palavras. Compreender isto não absolve nada, música, mas desvenda tudo. E quando percebes a raiz dos teus padrões, deixas de te sentires defeituoso e começas a sentires-te desperto. A lucidez é a primeira espécie de liberdade. A
A lucidez é como inicias a reescrever a tua música narrativa. A lucidez é como paras de herdar lutas que nunca foram tuas para guardar. E assim que avanças nesse caminho, algo se altera. Uma força serena começa a emergir. Não a força que o teu pai exemplificou, mas um novo gênero de força. Uma força ancorada na autossuficiência. Uma força erguida na compreensão. Uma força que brota não da ilusão de invencibilidade, mas do discernimento do que te tornou vulnerável desde o início. Mas é aqui que a narrativa muda discretamente. Porque, ao começares a encarar o teu pai como um ser humano, em vez de uma figura inabalável, algo em ti amolece. Não de modo que te enfraqueça, mas de forma que te permita, enfim, seres verdadeiro contigo. Começas a dar-te conta de que a versão dele com que cresceste não era a versão completa. Era a versão moldada pela sua própria história, pela educação que recebeu, música pelos seus próprios medos que nunca se atreveu a admitir. Talvez nunca tenha aprendido a demonstrar afeto. Talvez não soubesse pedir desculpa. Talvez nunca tenha tido paciência dos outros, por isso não soube dá-la. Talvez nunca tenha visto a vulnerabilidade exemplificada e, assim, fugiu das suas emoções. Talvez tenha confundido seriedade com robustez. Talvez tenha equiparado controlo à defesa. Talvez tenha achado que o silêncio equivalia à segurança, porque foi isso que lhe ensinaram. Música. E esses traços dele tornaram-se traços seus, mas eis o ponto de viragem. Quando compreende a origem dos seus hábitos, adquire a força para os contestar. Começa a reparar em instantes em que reage por rotina, não por autenticidade. Começa a perceber-se de que repete respostas emocionais que já não lhe pertencem. Passa a identificar que o seu crítico interno não é a sua voz. É um eco de alguém que nunca aprendeu a falar consigo próprio com gentileza. E essa consciência marca o início da maturidade. Porque crescer não se resume a pagar contas ou conquistar autonomia. Crescer é o processo lento, por vezes doloroso, de desvincular a sua identidade da educação que teve. É aprender a examinar as normas emocionais que herdou e questionar: isto ainda me beneficia? É descobrir que a força não surge de repetir padrões antigos, surge de os romper. E talvez seja aí que se tenha atolado durante anos, não por falta de capacidade, mas porque nunca pôs em causa as regras invisíveis que a infância lhe gravou no interior. Regras como: guarda tudo para ti, não incomodes ninguém, resolve tudo sozinho. Música: fica calado, fica educado, fica equilibrado, fica previsível. Não desiludas, não mostres demasiado, não peças auxílio, não sejas excessivo, não sejas música demasiado sincero, não reveles fraqueza. Mas veja o preço que essas regras lhe custaram. Ensinaram-na a suportar, mas não a viver. Ensinaram-na a operar, mas não a sentir. Ensinaram-na a adaptar-se, mas não a ser ela própria. Ensinaram-na a evitar o colapso, mas não a erguer-se. Sobreviveu aos padrões da infância, mas sobreviver não é o mesmo que evoluir. E esta é a etapa que exige bravura. Questionar as regras herdadas parece uma traição. Não porque esteja a errar, mas porque a mente as liga à proteção. Elas salvaguardaram-na outrora, mantiveram a harmonia. Evitaram o confronto, protegeram-na do julgamento, protegeram-na do desconforto. Mas já não é aquela criança, e as ameaças para que se preparou já não existem. Música. No entanto, uma parte sua ainda vive como se existissem. É por isso que evade conversas difíceis. É por isso que tem dificuldade em manifestar sentimentos. É por isso que se sente ansioso quando alguém indaga o que realmente deseja. Música. É por isso que hesita antes de expor o que pensa. É por isso que se sente culpado pelas emoções de todos à sua volta. É por isso que reflete excessivamente sobre decisões menores. É por isso que se isola quando mais precisa de laços. É por isso que se encolhe quando o instante lhe pede para se elevar. É por isso que persegue aprovação em vez de veracidade. É por isso que se esgota a tentar ser a versão de si que agrada a todos. Estes não são vícios aleatórios, são mecanismos de autodefesa transmitidos. Mas chega um instante sereno, muitas vezes imprevisto, em que percebe que a existência que leva não é a que verdadeiramente anseia, é a que aprendeu a sustentar. E sustentar algo que nunca lhe pertenceu é o mais desgastante do mundo. Por isso, permita-me perguntar-lhe com suavidade, mas com franqueza: quando foi a última vez que se interrogou sobre quem seria, se não tentasse satisfazer os padrões do pai com quem cresceu? Não o pai ideal,
Não o pai perfeito, não o pai que desejaria que tivesse sido, mas o pai que realmente foi. Quem seria se não procurasse evitar a sua desaprovação? Quem seria se não temesse repetir os seus erros? Quem seria se parasse de viver na sombra emocional do seu silêncio, das suas exigências, da sua imprevisibilidade, da sua afastamento? Talvez este seja o momento em que compreende que a sua fraqueza não é ausência de vigor, é ausência de autorização. Autorização que esperou toda a vida para obter, sem se dar conta de que a pode conceder a si mesmo. Porque eis a verdade que ninguém lhe disse. Pode superar o meio que o formou, pode avançar para lá dos padrões que herdou, pode tornar-se alguém que o seu pai nunca teve oportunidade de ser, pode curar feridas que ele nunca reconheceu, pode quebrar ciclos que ele não soube como abandonar, pode construir um mundo interior que ele nunca conheceu. E nada disso é deslealdade, é prosseguimento, é alargamento, é optar pelo desenvolvimento onde ele optou pela mera subsistência. Não o está a repudiar ao tornar-se mais, está a honrar a parte dele que queria mais, mas não sabia como o alcançar, e talvez num nível mais profundo e não dito, era isso que ele sempre quis para ti. Mas esta mudança não surge de revelações repentinas, não vem de um instante de lucidez absoluta, não resulta de escolhas radicais e teatrais. A verdadeira evolução é mais pausada, mais subtil. Ela nasce de ajustes pequenos, repetidos com constância. Surge quando optas por uma reação diferente nos cenários onde os teus hábitos antigos costumavam dominar. Acontece no preciso instante em que hesitas antes de te retraíres, no momento, music, em que partilhas algo modesto que outrora terias guardado em segredo, no momento em que pedes auxílio sem o peso da culpa. O music momento em que defendes o teu espaço com serenidade, no momento em que te permites descansar sem remorsos, no momento em que deixas de te justificar em excesso, no momento em que aceitas o desconforto sem music, fugires dele, no momento em que preferes a franqueza à evasão, no momento em que te perdoas pelas lições aprendidas, não pelas opções deliberadas. Estes instantes vão se acumulando devagar, de forma firme e discreta, e com o tempo constroem uma music nova voz interior. Uma que suplanta o resquício das restrições do teu pai com um tom que se assemelha mais a ti próprio, não a versão condicionada, não a obediente, não a protegida, mas a autêntica. Aquela que music tem aguardado anos sob a superfície. A ti que anseia arriscar sem o temor do julgamento. Music, a ti que deseja falar sem ensaiar. A ti que quer sentir sem se desculpar. A ti que pretende criar algo com significado, não meramente aceitável. A ti que quer deixar de fingir que tudo está bem. A ti que busca libertar-se das expectativas herdadas. A ti que aspira a viver com intenção, não com submissão. E talvez essa faceta tua pareça longínqua, talvez inacessível, talvez não saibas por onde começar. Mas toda a metamorfose inicia-se com uma percepção simples. Não és tu o responsável pelos vazios emocionais que o teu pai transportou. És, music, apenas responsável pelo que decides levar adiante. A força do teu pai moldou-te, tal como as suas fragilidades, assim como os seus medos, assim como o music, seu mutismo, assim como as suas dúvidas, assim como as partes não curadas, mas agora possuis algo que ele não teve. Consciência. Music. A consciência é a porta inicial para a alteração, e assim que a atravessas, algo notável ocorre. Music. Percebes que não te tornas mais fraco ao enfrentar o teu passado, fortaleces-te ao compreendê-lo. Music. Porque a verdadeira robustez não é a falta de sentimentos, é reconhecer os teus padrões sem te condenares por eles, é observar o teu pai com clareza, os seus pontos altos e baixos, sem permitir que nenhum deles dite o teu amanhã. A verdadeira robustez é optar pelo desenvolvimento mesmo quando parece estranho, porque esse sentimento de estranheza é o sinal de que te estás a tornar alguém renovado, e talvez um dia, ao olhares para trás, descubras algo impactante. Music. O que outrora rotulaste como fraqueza foi na verdade o ponto de partida da tua evolução. Music. Foi o alerta de que algo em ti necessitava de mais orientação, mais empatia, mais segurança, e a liberdade é o destino para que toda esta viagem te tenha guiado. Liberdade face ao eco de um pai que não soube orientar-te como precisavas. É-te permitido forjar a tua própria noção de força. Music.
uma ancorada na consciência, na compaixão, na bravura, na sinceridade e no respeito por ti mesmo. Music. E o aspecto mais poderoso é que não precisas de autorização. Podes iniciar já aqui, neste preciso instante, com nada além de uma escolha silenciosa. Music. A tua narrativa prossegue contigo, não com os padrões que herdaste, não com o fardo que carregaste, não com os limites que te incutiram, mas com a potência que estás a desvendar no teu interior. E ao avançares, poderás começar a notar algo surpreendente, algo quase eterno. Music. Nunca foste fraco por causa do teu pai, apenas o acreditaste. O que chamaste de debilidade foi o primeiro passo para te tornares mais resiliente que a geração anterior. E essa potência, Music, a tua potência, está apenas a começar a desabrochar.